Sabe aquele instinto de reagir a uma ameaça? Todo mundo tem. Mas na hora que a gente olha para a lei, esse instinto tem regras bem claras. Não é só sobre se defender. É um direito, sim, mas com limites e condições que podem, olha só, transformar uma reação de defesa em um crime. Vamos entender juntos onde é que essa linha é traçada. A grande pergunta é essa, né? Em que momento exato um ato de defesa é justificado pela lei? Onde é que termina o direito de se proteger e onde começa o crime? A resposta, adianto, não é tão simples. Ela exige uma análise cuidadosa, quase um passo a passo que a lei segue para entender não só o que aconteceu, mas o porquê de ter acontecido. E para a gente poder entender a legítima defesa, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Como é que o direito penal analisa qualquer ato? Não é um julgamento de bate-pronto, não. É um processo bem lógico, como se fosse um checklist mesmo para definir o que é de fato um crime. E isso aqui é fundamental. Um ato que à primeira vista parece um crime, sei lá, uma agressão, por exemplo, pode, no fim das contas, ser considerado totalmente legal. A chave para isso está justamente em aplicar esse teste sistemático que os juristas desenvolveram. E esse teste tem nome, claro. É a teoria tripartite do crime. Essa é a teoria que domina aqui no Brasil e, na prática, funciona como o tal do checklist. Para uma ação ser considerada crime, ela precisa passar por 3 etapas, recebendo um sim em cada uma delas, uma depois da outra. As etapas são essas aí. Primeiro, fato típico. A ação, tipo matar alguém, se encaixa na descrição de algum crime que está lá na lei? Se sim, a gente avança para a segunda etapa, a ilicitude. O ato é contra a lei? E é bem aqui que a legítima defesa entra. Por fim, a culpabilidade. A pessoa tinha consciência do que estava fazendo? Só se a gente tiver 3 sims seguidos é que temos um crime. É isso, é exatamente aqui, na segunda etapa, na análise se o ato é ilícito ou não, que a legítima defesa entra em cena. Ela age como uma espécie de autorização da lei que quebra essa corrente da análise criminal bem no meio. Ou seja, a própria lei já prevê algumas situações bem específicas em que uma atitude, que normalmente seria crime, se torna permitida. São as chamadas causas de justificação, ou, num termo mais técnico, excludentes de ilicitude. Isso nos leva a um conceito muito interessante, o tipo penal permissivo. Pensa só, a maioria das leis penais diz não faça isso. Mas a legítima defesa é uma norma que diz o contrário. Nessa situação específica, pode fazer. Não é uma desculpa para o crime, entende? É uma autorização que faz com que a ação já nasça legal. E aqui está a base de tudo, o texto do artigo 25 do nosso Código Penal. Cada palavrinha aí é super importante e define os limites exatos do que é ou não legítima defesa. Então, vamos dissecar esses requisitos. Bom, então o artigo 25 nos dá as regras do jogo. É bom pensar nelas como um conjunto de condições que precisam ser preenchidas. E atenção, todas ao mesmo tempo para que a defesa seja considerada legal. Desmontando o artigo, a gente chega nesses 4 pontos aí. A agressão tem que ser injusta. A ameaça tem que estar acontecendo agora ou prestes a acontecer. Pode se defender um direito seu ou de outra pessoa e, talvez o mais delicado, a resposta tem que ser moderada. Vamos ao primeiro. A agressão precisa ser injusta. O que isso quer dizer? Que tem que ser uma atitude de uma pessoa e que seja contra a lei. Não dá para alegar legítima defesa contra uma ação justa, como a de um policial que está efetuando uma prisão legal, por exemplo. O segundo requisito é sobre tempo. Aqui o timing é tudo. A defesa só vale se a agressão for atual, ou seja, está acontecendo agora, ou iminente, que é quando ela está na cara que vai acontecer. Não dá para reagir a uma agressão que já passou, porque aí seria vingança, e nem a uma ameaça vaga, futura, porque seria só especulação. A reação tem que ser na hora. O terceiro ponto é bem interessante porque ele expande o conceito. A gente pode agir não só para se proteger, mas também para proteger outra pessoa. A lei permite que se defenda o direito de um terceiro, seja a vida, a integridade física ou até o patrimônio de alguém que está sendo atacado. E agora a gente chega no requisito mais complexo, o que gera mais debate, a moderação. É aqui que a linha entre a defesa e o crime fica bem fininha, e aonde a análise precisa ser muito, mas muito cuidadosa. O princípio é bem claro. A defesa tem um único objetivo: parar a agressão. E ponto final. Isso significa usar os meios necessários, mas sempre de forma moderada. A força usada tem que ser só aquela estritamente indispensável para neutralizar o perigo, nada além disso. Para ficar bem claro, vamos comparar. Usar a força para parar um soco é uma coisa.
Agora, atirar em alguém que já parou o ataque ou que está fugindo, aí é outra história. Esse segundo caso é o que a lei chama de excesso, e o excesso é punido. No momento em que a moderação não é respeitada, a proteção da legítima defesa simplesmente desaparece. É como se aquele escudo legal caísse. O ato que começou sendo legal volta a ser analisado como um possível crime, porque a permissão da lei deixa de valer. E aqui a gente amarra tudo. Este é o grande final da análise. Quando todos aqueles 4 requisitos são preenchidos, o ato de defesa é considerado legal. Ele passa pela primeira etapa do checklist, o fato típico, mas para na segunda, a ilicitude. E como o ato não é ilícito, a análise para por aí. Simplesmente não é crime. E para a gente terminar, vou deixar uma pergunta que leva a discussão para um outro nível de complexidade. E se a pessoa reage a um perigo que só existia na cabeça dela? O que acontece? Bom, a lei também tem uma resposta para isso, mas essa já é uma outra história para uma próxima análise.